Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou ensinar a embaralhar o clock seguindo as regras oficiais da WCA. E antes de começar mais um tutorial, peço que deixem um like, se inscrevam e compartilhem para ajudar na divulgação dos vídeos e no crescimento do canal. Por mais que pareça difícil embaralhar o clock à primeira vista, vocês verão que ao decorrer do vídeo não é algo tão complexo assim, já que a única coisa que a gente precisa é entender o que significa cada movimento. Sim, sabendo disso, vamos começar o vídeo. Para ensinar vocês a embaralhar o clock, eu vou utilizar esse exemplo que está aparecendo aí na tela. Agora vamos definitivamente para o tutorial. Bom, agora eu vou falar o que significa cada sigla. Bom, como vocês podem ver aí no exemplo abaixo, o embaralhamento começa com a sigla UR. O que significa a sigla UR? O R é a junção da camada U com a camada R. Ah, mas aí, o que é a camada U? A camada U abrange os dois pinos de cima, que o em inglês significa up, em português, cima. Então, serão esses dois pinos aqui de cima. Então, e a camada R é o que? São os dois pinos da direita, right, direita. Aí, a left, L e D, down, os pinos de baixo. Assim, e a sigla R significa a junção da camada U com a camada R. Qual pino dentre esses quatro aqui está tanto na camada U quanto na camada R? Somente esse. Esse não está, nem esse, e muito menos esse. Somente esse pino. Então, a notação UR é esse pino aqui. Qual que é a notação L? A notação que abrange a camada U e a camada L, que no caso é essa. A DL é essa daqui e a DR é essa daqui. E no embaralhamento também aparece a sigla apenas U. Então, o significa que a gente tem que levantar a camada U, que no caso serão os dois pinos. Aparece somente R, vai ser os dois pinos da direita. Aparece somente L, os dois pinos da esquerda. Aparece somente D, os dois pinos da direita, de baixo. E também a gente tem a sigla AL, e AL em inglês significa todos. Então, quando aparecer essa sigla, a gente vai levantar todos os pinos, desta maneira. Bom, a primeira sigla que aparece aí é o R3-. Ou seja, a gente vai levantar o pino UR, que abrange tanto a camada U quanto a camada R, girar 3 vezes a engrenagem superior direita, que é correspondente a esse pino. Bom, mas para esse menos ele importa em alguma coisa? Sim, ele vai importar o lado que a gente vai girar. Se na sigla aparecer um número juntamente com um menos, significa que a gente vai girar a engrenagem no sentido anti-horário. Se aparecer positivo, no sentido horário. Como o R3- está no sentido negativo, a gente vai girar 3 vezes no sentido anti-horário. Feito isso, vamos abaixar o pino e levantar o próximo pino, que é o DR2-. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um pino positivo. Então a gente vai girar 2 vezes o pino, desse jeito. DL2-. Já levantei o pino, abaixei esse, vou girar 2 vezes. Abaixa ele, levanta outro pino. Temos agora o L4 negativo. A gente vai girar esse ponteiro 4 vezes negativo, no sentido anti-horário. Vamos baixar. Agora vamos para o 4+. O que é o 4+? Os dois pinos de cima. Girar 4 vezes no sentido positivo, no sentido horário. Abaixa os pinos. R3+. Vamos levantar os dois pinos da direita. Girar 3 vezes no sentido horário. Abaixa. D1-. Então vamos levantar os dois pinos de baixo. Girar uma vez negativo. Abaixa os dois pinos. Levanta os dois da direita, os dois da esquerda, perdão. L2+. A gente vai girar 2 vezes mais.
Baixa os pinos. Agora apareceu AL2 negativo. O que significava AL mesmo? Todos. Então a gente vai levantar todos os ponteiros, os pinos. Assim a gente vai girar 2 vezes no sentido anti-horário, já que está negativo. Feito isso, ele apareceu a sigla Y2. Significa que a gente tem que rotacionar o clock para o outro lado. Dessa maneira. Bom, aí vamos continuar. Apareceu o 1 mais. Então a gente vai levantar os 2 pinos da direita, girar uma vez no sentido positivo, no sentido horário, abaixar os pinos. R1 mais. A gente vai levantar os 2 pinos da direita, girar uma vez no sentido horário, já que é positivo, abaixar os 2 pinos da direita. D5 menos. Então a gente vai levantar os 2 pinos de baixo, girar 5 vezes negativo, no sentido anti-horário. Feito isso, vamos abaixar os pinos e vamos girar L2 mais. Levantar os 2 pinos da direita, girar 2 vezes no sentido horário. Feito isso, vamos abaixar todos os pinos. Aí apareceu o AL de novo. AL 1 negativo. Então significa que a gente vai levantar todos os pinos, girar uma vez no sentido anti-horário. Feito isso, a gente vai abaixar todos os pinos. E aí apareceu essa sigla DR sem número. Significa que vai ser o pino que tem que ser levantado dessa face aqui. Bom, a gente tem 4 pinos. O DR é esse daqui. Então a gente vai deixar esse pino levantado. Feito isso, galera, vocês vão perceber a imagem aqui do lado que o Scramble está exatamente como está no clock aqui na minha mão. Bom, e para ver se realmente entenderam, vou fazer outro exemplo com vocês. Bom, vamos para o segundo exemplo. O Scramble novamente estará aparecendo aqui na tela e vamos começar. Bom, a primeira sigla está o R2+. Vamos levantar a camada UR e girar 2 vezes no sentido positivo, já que é mais. Abaixa, levanta a camada DR e girar no sentido DR2 negativo, girar 2 vezes no sentido negativo. Abaixa, levanta a camada DL, gira 4 vezes no sentido negativo. Sempre assim, gente. Levantar a camada, identificar o número de giros e o sentido. Ó, o L, 4 menos, girar 4 no sentido negativo. Abaixa, U mais 3, girar 3 vezes no sentido positivo. R, 4 menos, girar 4 vezes no sentido negativo. D, 4 mais, 4 vezes no sentido positivo. L, 1 menos, uma vez no sentido negativo. Vamos levantar todos os pinos e girar uma vez. Feito isso, vamos rotacionar o clock. Aí apareceu uma novidade aqui. Isso pode acontecer tanto para as camadas compostas assim do tipo UR, DL, quanto para camadas únicas, nesse caso, ou para todos também. Apareceu a sigla U0+. Quando aparecer essa sigla, a gente não vai levantar os 2 pinos de cima. A gente vai pular para a próxima etapa, que é R1-. Porque 0 significa que você não precisa mexer nada no clock. Então, você simplesmente pode pular essa etapa. Então, a gente vai ter que girar uma vez à direita negativo. D4 negativo. 4 vezes embaixo. L1 positivo. Uma vez em cima. Baixa todos os pinos. Levanta todos. 4 vezes todos. Abaixa todos os pinos. Tem algum para ser levantado? O R. Nesse caso, é esse. E assim a gente terminou de embaralhar o clock. Bom, galera, se vocês chegaram até o final do vídeo, peço novamente para que deixem o like, se inscrevam e compartilhem. E até os próximos vídeos.